Boa noite a todos. Hoje vamos dar início a mais um grupo de estudos aqui na nossa comunidade. Tá? Quero agradecer aí o Gerson por aceitar o convite aí em compartilhar conhecimento aqui com a nossa comunidade. E ele vai ter a oportunidade aí de se apresentar também, né, e falar um pouco aí sobre o conteúdo, né, desse grupo de estudos, tá? Então, sempre falo, aqui é a oportunidade onde todos podem participar, interagir, comentar, tirar dúvidas, né, dar sugestões, né, para não ficar apenas, né, como uma aula, mas vamos aproveitar esse encontro aqui para a gente interagir, né, durante a apresentação, tá? Então, se alguém tiver vontade de falar, ou abre o microfone, tá? Então, vamos fazer algo bem interativo aí, onde todos possam participar, tá? Então, seja bem-vindo aí, Gerson, fique à vontade aí. Boa noite, pessoal. Sou Gerson Aguiar e gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco de experiência e de vivência aí no dia a dia. É a minha primeira vez aqui participando na comunidade, tanto vendo o conteúdo como já compartilhando, né? Então, queria agradecer a oportunidade aí e vamos lá. Preparei aqui um slide aqui, uns slides aqui, então assim, bem assim, aquela coisa bem freestyle assim, tá? Então, vamos lá, aquele papo assim, sou mais back-end do que front, sabe? Aqui vai ser bem real. E aqui vai ser o conteúdo aqui de hoje. O tema aqui é conhecendo Grails e Groove e resolvendo problemas em fintech. Só um resumo sobre mim aqui, sou Jess Aguiar, sou arquiteto sendo software engineer. Atualmente eu trabalho na fintech, que é o Asas, uma empresa que oferece processamento de pagamento, como fosse um PicPay, PicPay, por exemplo. E de experiência, eu comecei desde 2017, trabalhando com Java para Android, fiz nativo, fiz web, eu trabalhei com Kotlin, Micronaut, então estou desde 2017 atuando no mercado, em empresas, desde empresas pequenas, trabalhando com sistemas de milhões de requisições por dia aí. E atualmente eu faço uma pós-graduação em arquitetura cloud e Java, e é isso aí, um pouco de hobby, né? Sou pai há 5 meses aí, então é bem novo para mim. Então, se alguém for começar agora a ser pai, eu sei um pouquinho aí, mas eu tenho muito a aprender de esporte, que é um pouco de bola, natação, jiu-jitsu, de games, já joguei um LoLzinho, um BF, Fortnite. Sou do interior de Minas e às vezes crio um conteúdo no YouTube ali também. E eu escuto música no YouTube, não uso Spotify, né? Então, acho que eu sou dessa turma aí. Então, vamos lá. O programa aqui de hoje, apresentar a Groove, execução de manual jobs, grid réplica, concorrência, um pouco de atomic boolean, synchronize, feature flags, circuit break, resiliência entre serviços. Fique à vontade, o Renato colocou, para qualquer momento aí me interromper, fazer pergunta, fiquem à vontade aí, tá? Então vamos lá. O que eu quis trazer aqui um pouco sobre Groove e Grails? Porque eu particularmente não conhecia essa linguagem de programação, que é do ecossistema Java, tá? Ela é com base no Java, roda na JVM. Mas eu, por exemplo, eu tenho, sei lá, 7, 8 anos aí no ecossistema e não conhecia. Eu sempre vi esse desenhozinho aqui do Groove, mas eu achava que era alguma coisa do Gradle ou do Maven ali. Eu não sabia que era uma linguagem de programação. Então, para mim foi bem novo. Então, para você comprar a explicação, né? Groove é a linguagem de programação dinâmica e moderna da JVM. Ela foi criada para tornar o Java mais produtivo e simples, né? Então, os principais pontos aqui dela, que para mim que ele muda bastante, que ela é tipagem dinâmica, tá? Então, você não precisa de explicitar o tipo do objeto quando você está criando ele, o que fica bem próximo ali de você ver um código em Python, um JavaScript, aqui esse código de baixo aqui é o código dele. Então, assim, quem já viu um código Python, JavaScript ali, é bem familiarizado com isso. O que para mim foi um pouco estranho no começo, quando eu comecei a trabalhar, porque eu estava acostumado ali a sempre tipar, e aí ele não precisa tipar. Só que aí, com boas práticas, a gente acaba tipando também, onde é que eu trabalho hoje, por seguir a convenção do Java ali, né? Quando você for migrar algum código, ler um código em Java, o projeto ele vai estar mais próximo, né? Então eu conheci essa linguagem aí, ela tem os mesmos mecanismos ali do Java, os mesmos features ali, só que ela tem
coisas assim que ela é mais dinâmica. O Grails, né? O que é o Grails? Eu também não conhecia o Grails. O Grails, ele é um framework web full stack, baseado em Groove, do padrão MVC. Então, se você for pesquisar alguma coisa de Grails aí, você vai ver provavelmente um vídeo que eu vi no YouTube de 12 anos atrás, 13 anos atrás. E ele é bem poderoso, assim, no que tange, assim, a praticidade de você fazer as coisas ali. Ele tem um ORM bem poderoso para fazer integração, para fazer consultas ao banco de dados ali. Então, vou dar um exemplo aqui. Provavelmente o mais conhecido aqui na comunidade Java é o Spring, né? E aqui em cima aqui eu tenho uma classe customer aqui. Se a gente fosse lá no Spring Boot, a gente teria que anotar essa classe ali com a entity e definir ali as propriedades dos atributos. Aqui no Grails você só precisa definir a classe, colocar os atributos dela ali também. E ele já vai mapear isso aqui para o banco de dados. Ele usa um padrão ali ficou muito famoso no Ruby on Rails, o Active Record, né? E aqui embaixo aqui você consegue um exemplo de código aqui, como é que você consegue a manipular os dados no banco. Então, você consegue só dar uma classe, lá, new custom, aí você dá um custom.get o valor, você consegue dar um custom.find by e-mail e você passar ali o valor, você consegue chamar metas .list, .delete, .update, o que, né, pelo menos em Java eu não conhecia essa praticidade assim. Então o Gorm, que é o ORM do Grails, ele oferece essas possibilidades aqui pra gente. Então assim foi um pouco desse, para mim foi bem novo. A execução manual de jobs, né, foi um desafio que eu enfrentei aqui recentemente no trabalho que eu tô. E aí, primeiro, eu preciso. Vou dar um contexto aqui de jobs. E aí, eu queria saber aí se vocês já estão familiarizados com jobs, ou se job é uma coisa nova para vocês aí. Se alguém puder aí comentar aí, abrir o microfone e falar. Ô Gerson, os jobs seria tipo aqueles workers que fica. Seria alguma coisa parecida com isso? Que fica ali monitorando algum health check, alguma coisa assim? Ou não? Sim, pode ser. A ideia é essa aí, né? Algo que executa de forma assíncrona em background ali, para fazer um processamento do que você precisar. Então, sim. Então, um job, ele. Mas afinal, aqui é um job, né? Um job ele é uma tarefa, você consegue configurar ela no seu projeto para ele executar em background ali, né? Imagina aí que quando você tem um endpoint REST em sua aplicação ali de criar usuário, né? Então, quando a requisição chega, ele vai criar o usuário, só que aí você precisa rodar alguma coisa de forma assíncrona depois que esse usuário foi criado. Sei lá, você quer mandar um e-mail para aquele usuário, você quer mandar uma notificação para aquele usuário, só que você quer mandar essa notificação depois que o usuário já foi criado e você não quer travar aquela requisição, né? Você quer retornar para o cliente que aquele usuário foi criado com sucesso e você precisa de forma assíncrona depois processar e enviar esse e-mail. Isso a gente faz normalmente usando jobs. Então você configura uma job ali, e é um código normal da sua aplicação. Ele é uma classe, é um job, e aí normalmente você tem alguns frameworks para poder fazer isso. No Grails aqui a gente usa o Quartz, mas no Spring Boot ele também ele tem os próprios scheduling. Se eu não me engano, tem a anotação de scheduling. Você pode configurar jobs. Então, lá um exemplo aqui como você poderia criar um job, você vai, eu iria assinar esse job aqui e marcar aqui com qual frequência esse job vai ser executado. A ideia do job, ela é bem antes, assim, desde lá do Linux, com os cron jobs ali, que você consegue executar tarefas assíncronas, agendar cron job no Linux, né? Então, você define ali quando você quer executar esse cara e ele vai ser executado naquele período, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui que a cada uma hora, essa aqui é a sintaxe aqui, é, tem o zero, espaço asterisco, espaço asterisco, espaço interrogação. Aqui essa sintaxe que você pode variar ela, se você quiser rodar a cada 1 minuto, a cada 5 minutos, uma vez por dia, toda quarta-feira, toda quinta-feira. Então, variando essa sintaxe aqui, você consegue configurar diferentes frequências para isso executar. Então, nesse caso aqui está executando a cada uma hora.
E embaixo aqui eu tenho um método que vai executar. Então, vou iniciando a limpeza de dados temporários. Então, eu estou fazendo alguma coisa. Poderia enviar um e-mail, poderia gerar a fatura do cartão de crédito que fechou. Todo mês a fatura do cartão fecha e recebe um e-mail. Poderia ser isso. Então, normalmente a gente tem os jobs para executar esse tipo de tarefa. Então, eu pus um desenho aqui, uma instância, né? A gente tem uma instância lá da máquina. Opa, peraí. Eu queria pegar com canetinha, que você sabe. Acho que eu vou achar ela aqui. Ah, tá. Tava sentindo falta. Aqui, então, isso aqui é uma instância aqui. O seu job ele vai executar em uma máquina específica no servidor. E ele pode acessar o banco de dados, ele pode fazer uma chamada para uma lambda, ele pode fazer qualquer operação. Só que aí, qual que é o próximo passo, né? Você resolveu esse problema que é de executar um job manual, você conseguiu fazer essa implementação, só que aí sempre tem o trade-off, né? De qualquer solução. Então, mas aí você imagina que um job ele está agendado para ser executado toda quinta-feira. Então, toda quinta-feira, lá, ele vai gerar a fatura ou a fatura do seu cartão, a subfatura do seu cartão de crédito toda quinta-feira. Ou um job que está agendado para executar uma vez por dia. Lá, uma vez por dia, a gente vai fazer uma validação dos usuários que acessaram a aplicação hoje. Lá, para pontuar alguma gamificação, alguma coisa desse tipo. Então, você conseguiu resolver com o job, só que agora você tem uma necessidade de que o que acontece quando na quinta-feira, por alguma instabilidade da plataforma da sua aplicação, esse job não conseguiu ser executado. Então, o que vai acontecer é que aquela fatura que toda quinta-feira é gerada, ela pode não ser mais gerada. Né? Ou então, quando você precisa que a sua fatura seja gerada antes, lá na terça-feira, você entra em contato com o suporte da empresa e fala, ó, eu não estou vendo minha fatura, eu preciso gerar minha fatura. E aí o suporte vira para você e fala, ó, só quinta-feira que a gente vai conseguir enviar a fatura para você, só que é segunda-feira. Aí, o que acontece? Aí você tem que ficar esperando até quinta-feira, né? Por quê? Porque, na verdade, o suporte só falou um comportamento do sistema por debaixo dos panos, né? Só que aí, como é que a gente consegue resolver isso? Aí o sistema, normalmente, o produto vai vir para engenharia e falar, cara, a gente está tendo muita solicitação de pessoas pedindo para gerar a fatura dele com antecedência, o que, é que dá para fazer? Aí chega o time de engenharia, a gente avalia e falou, tá, a gente precisa agora, então, conseguir acionar jobs manualmente, né? Então, como é que a gente faz isso? Dado que os jobs eles são manipulados por uma biblioteca, um framework, nesse caso aqui o Quartz, você consegue acionar esse job manualmente, né? Chamando um método do próprio Quartz, nesse exemplo que eu chamo um Quartz Schedule, aí eu dou um trigger do job, passando o nome daquele job. Então significa que nesse momento que eu fizer essa requisição, aquele job que era executado toda quinta-feira, ele vai ser executado agora. Por quê? Porque aí eu consigo resolver aquele problema e não ter que esperar uma data específica para aquele job ser executado. Eu já precisei de fazer muitos tipos de coisa aqui, executar um job manualmente, só que também não tinha o job. E aí como é que você fazia isso? Aí tinha que entrar e fazer mudança no banco de dados, aí é aquela hora que os hacks de banco de dados aparecem, né? Então, essa execução de job manual, ela foi uma solução que eu precisei lidar recentemente. E que agora eu vou falar um pouco sobre vídeo de réplica, que acontece normalmente em sistemas de grande volume. Quando a aplicação, quando o sistema ele nasce, né, você vai ter ali as suas instâncias no servidor, lendo de um banco de dados, que no caso é MySQL, poderia ser um PostgreSQL, poderia ser um outro banco de dados, e você tem uma instância daquele banco de dados. E aí, quando a aplicação começa a crescer, você começa a ter muita requisição, a primeira solução normalmente que se tem, não a primeira, mas uma das soluções que a gente tem é usar um Redis para fazer o cache dessas requisições que são feitas, né? Só que aí o que acontece? Quando você está, igual atualmente eu estou numa empresa de pagamento, né? Então a gente está falando de milhões de requisições por semana, né? Milhões de requisições por dia. Então apenas usar um Redis ali para poder fazer o cache, ele ainda não vai conter todas as requisições que vão para o banco de dados principal. Então como é que a gente resolve isso? A ideia é
usar o RIA de réplica. O que é um RIA de réplica? Você vai ter o mesmo banco de dados que você tem aqui de um MySQL. Você vai ter esse mesmo banco de dados replicado e você configura um mecanismo de replicação do próprio MySQL tem esse mecanismo. A gente configura esse mecanismo de replicação de dados, onde todos os dados que são escritos aqui na primary ele vai ser replicado para a réplica. E aí, qual que é o benefício disso? Consultas que você não precisa de um tempo real para essas consultas, você pode direcionar essas consultas ali para a réplica. O que é uma consulta que você não precisa de tempo real? Sei lá, quando você acessa a tela do seu aplicativo ali, vai ter alguns dashboards, vai ter alguns gráficos, vai ter alguns dados e se ele não tiver atualizado, sei lá, em 1, 2, 3 segundos, não tem impacto nenhum para o usuário. Só que para as aplicações, para a aplicação que recebe milhões de requisições, tem muito impacto. Né? Então, uma das soluções que você pode estar usando aqui é um read réplica. Essa topologia aqui que eu adotei, ela é uma das topologias comuns, mas existe várias outras topologias. Você poderia ter várias outras réplicas aqui. Você poderia ter duas primes que elas se sincronizam juntas também. Mas aqui eu fui pelo mais simples ali e usei uma read réplica. Essa ideia, banco de dados de réplica também, vocês já conheciam? Tem alguém aí que ou não conhecia ou não chegou a trabalhar com isso ainda? Conhece também, né? Que já trabalhou. Você comentou sobre a replicação de dados, né? Eu uso muito isso aí no Postgres. Você pensa que isso aí acho que é bem nativo de qualquer banco de dados. Você trabalha com vários nós, né? Então o Postgres faz Isso. isso, o MySQL faz isso de uma forma bem simples e bem funcional. Eu já usei bastante, cara. Questão de esse read réplica aqui. Esse read réplica. É a Aí você já questão chegou, Pois não? aí você chegou a implementar essa réplica ou só usar essa solução de Não. Fazia implementação mesmo, cara. implementação mesmo? Eu usei bastante isso com o Postgres. É tudo configurável via linha de comando. Então você pode, por exemplo, você pode separar as bases. Você pode usar no caso como réplica mesmo, né? Tudo que faz de um sincroniza para o outro. Isso é em tempo real também. Você pode, por exemplo, deixar um cara como retaguarda, né? Caiu o banco ali, existe um tempo de latência que você pode configurar ali também. E um banco fica comunicando com o outro, a partir de um tempo que o outro cara não responde, essa instância já assume também de forma síncrona ali, meio que automatizado. Ah, Você pode dividir, cara, enfim, você pode dividir as bases, né? Você trabalha com um banco apontando uma aplicação, consultando 3, 4 servidores distintos em locais distintos, se for o caso, um exemplo, né? Mas isso é possível. Eu te falei, eu bacana. fiz bastante isso com o Postgres. O Postgres tem um suporte bem vasto para isso e funciona de uma forma, puta, assim, bem, funciona de uma forma bem satisfatória para uma grande volumetria de dados. Eu trabalhei numa empresa que fazia escrituração fiscal e eles armazenavam em banco, para você ter ideia, imagem de guias, né? A pessoa precisava arquivar. Existiam outras alternativas, podia guardar no Mongo e tal, mas por questão de performance, a gente acabou guardando no Postgres. Então, cara, um baita de um banco e funciona de forma plena e satisfatória. Essa questão de réplicas aí, você pode, como eu te falei, pode dividir, distribuir os bancos para vários lugares, funciona de uma forma bem legal. Não, bacana. E aí, trazendo aqui um dos trade-offs, né, quando você vai implementar o banco de dados de réplica, né? O que acontece quando a aplicação sua vai subir, quando você configura um banco de dados de réplica,
ele vai trazer aqueles pontos positivos ali, você vai tirar a carga do banco de dados principal, você vai ter essa possibilidade de uma escala maior, mas você também inclui mais um ponto aí que você precisa lidar, né? O que acontece se a réplica, quando você inicializar a aplicação, você configurou os data source ali, você configurou as conexões do banco de dados, o que acontece se a aplicação estiver fora, né? E se o tempo de replicação estiver muito alto aqui? Então, a gente pensa ali que você quer, eu comentei, você acessa a tela do usuário, ela tem um tempo ali de 2, 3 segundos ali que seria ok, mas se a replicação tiver com mais de 1 minuto, mais de 5 minutos, isso aí pode trazer impactos negativos aí para os usuários, né? E se as consultas no banco de dados de réplica começar a falhar, e por algum motivo essas consultas podem começar a falhar. Então esse aí também é mais um ponto de falha que a gente precisa lidar. E se alguém também, sei lá, o desenvolvedor esqueceu e fez uma query de update nesse banco de dados de réplica, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Então, sobre esse último ponto aqui, dá para se configurar ali, quando você configura o data source ali do banco, né? Na hora que você vai configurar as questões de Hibernate, de drivers, você configurar ali que você quer um read only, né? Então, você consegue trazer a segurança para sua aplicação da questão do update aí, que é um ponto bem relevante nessa questão. E sobre esses outros pontos, vou estar passando aqui, que é a questão do volume, né? Vamos pensar aqui que eu precisava validar se o tempo de replicação estava muito alto ou não. Então, imagina lá que chegou 100 threads para fazer uma requisição e eu queria consultar ali se o tempo de replicação da réplica estava muito alta ou não, lá, para mim poder fazer a consulta no banco de dados de réplica. Então, aqui eu tenho um trecho de código aqui, né? Primeiro eu validava se o cache é válido ou não. Se ele fosse válido, eu retornava o last replica lag, que é o tempo de replicação, sei lá, 10 milissegundos. E aqui vai retornar 10 milissegundos, 100 milissegundos, 1 segundo, 5 minutos, não sei, mas o importante é que esse código aqui ele só valida o tempo de replicação. E aqui embaixo está duplicado aqui, mas é para questão didática. E se não tivesse nada no cache, eu faço essa consulta aqui, né? Fit replication lag em seconds, né? Então, eu busco o tempo de replicação e faço uma comparação aqui do tempo atual. Só que é a treta que isso aqui pode acontecer, né? Imagina que tem 100 threads, 100 usuários fizeram requisição ali, e esses 100 usuários vão tentar bater no banco de dados de réplica para poder validar se o tempo de replicação está ok ou não. E aí, então, acaba que você começa a colocar uma carga no banco de dados de réplica que você poderia não colocar, e também você fica com um processamento ali de 100 threads fazendo o mesmo trabalho ali que poderia ser evitado. Então, como é que eu lidei com isso? Eu usei uma das ideias, é usar um synchronize do Java. O que acontece? Ele garante que apenas uma thread vai entrar nesse bloco de código aqui. Então, primeiro eu valido se o cache é válido, se for, eu retorno o tempo dele. Se não, eu garanto que apenas uma thread vai entrar aqui dentro e as outras 99 threads vão ficar aguardando ali para não ficar fazendo processamento em paralelo, o mesmo processamento da mesma tarefa. E na hora que a thread daqui encerrar o processamento, ela atualiza o cache e as outras threads, na hora que vão entrar, antes de tentar fazer o processamento, eu valido o cache e aí retorno. Então, dessa parte aqui para baixo, essa parte aqui para baixo, aquelas 99 threads não entraram ainda. Então, a gente tem uma melhoria aqui de desempenho, né, de uso de recursos. Ok, aí a gente tem um outro problema, né? Porque uma thread vai tentar validar o tempo de replicação e as outras 99 threads vão ficar bloqueadas, aguardando aquela thread processar aquele tempo de replicação, o que também não é o ideal. E aí, como é que eu resolvi esse ponto, né? Esse requisito. No Java Use Concurrency tem algumas classes lá que a gente pode estar usando, né? Eu usei o Atomic Boolean para poder fazer esse mecanismo de lock. Então, o que acontece? Então, eu tenho essa variável aqui que é da classe Atomic Lock e eu começo ela com falso. Então, eu estou falando que não tem, eu tenho lock acquired. Eu tentei adquirir o lock e está falso. Então, nenhuma thread tentou adquirir o lock. E quando aquelas 100 threads ela entra nesse método aqui,
tem essa validação. Se lock acquired, esse usa esse compared and set. Se o lock acquired for falso, significa que nenhuma thread ainda tentou fazer esse lock. Então, eu troco para true, significa que eu peguei aquela, eu consegui fazer o lock. E as outras 99 threads já não ficam mais em bloco. Eu retorno um valor aqui padrão. Então, eu retorno ao último tempo de replicação, né? Sei lá, os 5 segundos, 5 minutos. Mas aqui eu já não fico travado com aquelas 5, aquelas 99 threads mesmo. E aí, esse Atomic Boolean, na própria documentação que a gente pode ter Atomic Boolean Java. Então, eu me recorri muito aqui para essa documentação aqui da própria Oracle, né? Sobre a implementação. Então, quem quiser ver mais sobre ela, tem até esse método de compare and set. Uma forma que eu poderia, você pode pensar em fazer isso aqui, né, do Atomic Boolean, seria, em vez de chamar esse método compare and set, você fazer aqui. Poderia pensar em fazer isso aqui. Eu estou com o editor aberto aqui. Poderia pensar em fazer separado. Poderia pensar, se diz lock acquired, se não tiver o lock adquirido, vou botar uma negação aqui, eu entro aqui dentro e primeiro eu atualizaria o lock, então eu faria um diz lock acquired, lock acquired, recebe true. Então, para falar que aquele lock foi atribuído, aqui embaixo eu faço o restante do processamento. Só que essa implementação aqui de fazer primeira validação e depois a atualização do campo, ela não é thread safe. Ela não é garantida que o tempo que uma thread vai validar se o lock foi adquirido até o tempo que ela vai atualizar aquele campo, uma outra thread não vai fazer a mesma coisa. Então, por isso que você tem que usar esse compare and set, porque esse método aqui ele é garantia que ele é atômico, né? Então, atomic set value, give update value. Então, isso aqui foi um ponto bem de atenção importante nessa implementação. Tá. E aí, beleza. Eu fiz ali a implementação ali do read réplica, entendi que a solução era o read réplica, desenhei o banco de dados, preparei, subi a instância, e aí criei ali o mecanismo para validar se o lag está alto ou não, e resolvi ali com thread safe, e a próxima coisa vai ser você usar de fato ali, né? Vamos pensar aqui nesse exemplo. Eu tenho aqui uma query a ser executada, eu monto aqui um select asterisk from payment, então eu vou na tabela de payment e busco aqui tudo que está nela, por exemplo, e executo essa consulta. Eu falo, tá, então o que eu quero fazer? Eu quero trocar esse código todo aqui para não executar mais na primary, né? Eu quero executar ela na réplica. Como é que eu posso fazer isso sem minimizando o máximo os riscos, né? A gente pode usar essa ideia de feature flag, que é o seguinte, cadê? Feature flag é o seguinte, você cria um método ali e você vai validar se aquela flag tiver habilitada ou não, você pode executar aquele trecho de código, e se ela não tiver habilitada, você faz uma outra coisa. Então, normalmente, o que a gente quer é a feature flag estiver habilitado, você executa um novo fluxo de código, no caso que eu coloquei esse return create and query and apply field and execute query in grid réplica, se a feature flag estiver habilitada. Caso não, eu executo o código normal, né? Eu executo o código que já estava sendo executado antes. Isso aqui ele é muito importante, principalmente quando você trabalha com muito volume de dados, em ambiente muito crítico, no caso de fintech, e a gente está falando de dinheiro, né? Então, qualquer R$ 1 ali, o cliente vai perceber. Então, de R$ 1 a milhares de reais ali, é muito fácil ter essa perda quando você tem volume. Então, é muito importante isso aqui. Então, vou subir essa implementação, vou subir essa nova feature, eu tenho a segurança que a hora que o deploy subir, essa feature não vai impactar, porque a feature flag está desligada. E aí, quando eu quero testar, aí você pode escolher ali um horário de menos pico,
Pode partir por abordagens ali de habilitar por um usuário específico, por empresas específicas, que aí vai variar da forma como você quer fazer o rollout gradual dessa feature flag, tá? Mas o mais importante aqui é ter na manga aqui esse mecanismo de feature flag para poder liberar uma feature crítica aí. Então, aí só mais um plus aqui, o mecanismo que valida a feature flag, né, essa função should use read replica, ele, né, na primeira implementação, eu só estava fazendo um retorno da feature flag. Então, eu validava a feature flag service, ponto, o atributo aqui, está habilitado ou não. Só que essa própria chamada aqui também pode lançar uma exceção. Então, é importante também tratar, então, eu fiz a faturação desse código de baixo aqui, então, é importante também a gente tratar até essa própria verificação se a feature flag foi criada ou não. E se caso tiver uma exceção, esse método tem que retornar um valor válido, no caso que eu retorno falso, e ali seguir com o código anterior. Então, isso aqui é um ponto bem importante. De feature flag, alguém também já conhecia, um conceito novo, se quiser contribuir. Alguns lugares chamam de feature suite, toggle flag, toggle suite. Esse nome ele varia, mas a ideia ela é bem, às vezes, comum. Vamos seguir aqui. E aí um outro conceito aqui bem interessante que é do circuit break, né? Vou voltar aqui no desenho aqui a réplica, a gente vai começar a fazer as consultas na réplica. Então, sei lá, das 1 milhão de requisições aí, sei lá, 10 mil requisições, 100 mil requisições vai começar a ir para a réplica. Só que, o que acontece se começar a falhar, né? Que foi um dos questionamentos que eu trouxe aqui. E se começar a falhar as consultas nessa réplica, a gente precisa ter um mecanismo para voltar essas consultas para a réplica principal. E então você poderia colocar um try catch ali para validar se aquela consulta ela falhou. Você tenta fazer aquela consulta na primary, só que imagina ali que todas as requisições vão falhar, e a gente sabendo ali que a réplica está indisponível, né? Então, um mecanismo que eu cheguei a utilizar aqui foi a ideia do circuit break. E aí, o que é essa ideia aqui do circuit break, né? Primeiro eu tenho um if aqui que eu valido se a réplica is réplica legible. Então, eu valido se a réplica está disponível, eu valido aquela questão do lag, eu valido a conexão com o banco, está tudo ok, e eu dou um retorno nessa execução aqui. Esse aqui a closure aqui é uma sintaxe aqui do Groove, mas isso aqui é semelhante ali a uma lambda ali no Java. Tá? Mas o que importa é que eu vou tentar executar. Se falhar, eu vou pegar essa exceção, né? Então aqui eu tentei fazer a consulta na réplica, falhei, e vou tentar executar essa consulta no banco principal. Então esse session factory aqui é a seção do Hibernate que está conectada no data source da primary. Essa session factory réplica aqui, read réplica, é a seção do Hibernate que está conectada no data source de réplica. E aqui embaixo eu vou fazer a consulta na primary. Só que eu quero abrir o circuito. E para isso, eu criei uma variável também aqui nesse escopo aqui, um diz.last circuit break time. Então, aqui eu informei o momento que aquele circuito foi aberto. Então, sei lá, às 8 horas da noite e 0 milissegundos esse circuito foi aberto. E nesse método aqui de cima, eu valido se o circuito está aberto ou não. Tá? Então, aí eu defini aqui um limite aqui de tempo que eu quero que esse circuito fique aberto. Claro, pode ser 1 minuto, por exemplo, que eu entendo que em até 1 minuto, se for instabilidade de rede, se for instabilidade ali do próprio banco, ele pode ser restabelecido. E dentro desse 1 minuto, eu não vou fazer nenhuma daquelas 100 mil requisições para o banco de réplica, porque eu sei que o circuito está aberto. Então, que eu usei essa ideia do circuit break para resolver esse comportamento. Vou compartilhar um pouquinho sobre resiliência, né? Como é que a gente lida, como é que eu já lidei com resiliência entre serviços, né? Das questões que a gente sempre enfrenta ali, né? E se a mesma requisição foi enviada 2 vezes, né? Se o cliente envia a mesma requisição 2 vezes para o servidor,
ele vai duplicar essa chamada ali, você vai duplicar aquele pagamento, né? Vamos pensar ali que você fez um pagamento de Pix, né? Você gerou um Pix, você fez um pagamento, e você tenta pagar aquele Pix 2 vezes, né? O que vai acontecer com isso? Vai dar problema, não vai dar problema? Então, nesse sentido aqui, a gente vai estar falando de idempotência, né? Entre comunicação entre serviços, que idempotência significa quando múltiplas execuções do mesmo comando vão produzir o mesmo resultado. Então, a gente pode pegar ali o conjunto de informações ali da requisição, né? Com body, como o header ali, da requisição, e persistir isso e gerar uma chave desse body ali, usando um hash, pode gerar essa chave, e persistir isso num Redis, você pode resistir isso até, a depender, vamos supor, na memória da aplicação mesmo, mas não é muito seguro, mas você pode persistir isso, e aí quando aquela mesma requisição chegar, você valida se aquela requisição foi processada ou não, né? Então a gente vai estar falando aqui de idempotência. Um outro ponto aí que seu sistema espera para sempre, né, com o outro serviço. Então, o que é isso aqui? Você tentou pagar o Pix e aí ficou aquela tela de load ali carregando, e nunca saiu daquela tela ali de load, né? Então a gente precisa lidar com esse tipo de comportamento também. Nesse tipo de comportamento, então toda requisição, toda comunicação remota precisa ter um timeout, né? Senão, além de ter essa experiência ali ruim para o usuário, que ele vai ficar travado, normalmente a gente pensa nessa experiência, né? O usuário vai ficar travado, a aplicação vai ficar travada. Mas esse é um dos menores dos problemas que a gente fala em alto volume, né? E quando a gente tem uma aplicação do Java, por exemplo, uma requisição ela vai estar sendo processada por uma thread. E se essa thread está aguardando uma aplicação que ela não terminou ainda, então vai demorar 10 segundos, 1 minuto, 5 minutos, aquela thread ela vai ficar presa, né, a depender da implementação. Então você não quer isso, né? Você não quer que suas 100 threads, suas 500 threads ficam bloqueadas ali. Então você vai precisar de definir um mecanismo de timeout, tá? Para poder garantir a resiliência de sua aplicação. Um outro ponto importante também se do outro lado falhar, você até colocou um timeout ali, mas a requisição vai falhar. E aí um ponto que você pode querer pensar tá, mas vai falhar uma vez só, eu já retorno para o usuário um erro ali, já retorno para o cliente um erro, ou pode ser válido eu pensar em tentar de novo, né? Porque às vezes não foi uma falha da aplicação, às vezes foi uma falha de rede, às vezes a internet falhou, às vezes você está durante um deploy da aplicação, isso é bem comum, você está derrubando uma instância de sua aplicação, subindo outra instância, aquela instância que está sendo encerrada, ela pode dar um erro ali nas requisições e se perder. Então, se você tentar de novo essa requisição ali no curto espaço de tempo depois, provavelmente aquela requisição pode dar sucesso, né? Então, aqui a gente está falando de retry, né? Retry é um dos padrões aí que a gente usa para tentar de novo, né? Um intervalo e limitações, né? Também isso não vai pode fazer sentido se colocar um retry ali, sei lá, 10 retries, 20 retries, 100 retries sem parar. Você vai, a depender de cada caso, você pode colocar 2 retries, 3 retries. Você pode também usar a Resilient 4J, por exemplo, das implementações mais comuns que a gente vai usar. Ele, ele vai ter ali um tempo configurável também. Você tenta um retry, e depois ele aguarda 1 segundo, tenta outra vez, aguarda mais um tempo, tenta outra vez, para poder também não ficar tentando ali e gerar até um DOS ali na nossa aplicação. Um outro ponto também o que acontece se o serviço continuar falhando, né? Continuamos insistindo ou abrimos o circuito? Aí é aquela ideia, né? Você tentou várias vezes a requisição acontecer ali 3, 5 vezes ali, e aí depois dessas 5 vezes, o que você vai fazer, né? Você vai retornar para o cliente ali que deu erro, mas aí todas as outras requisições ali, né? Imagine as outras 100 mil requisições que estão acontecendo ali, você vai querer tentar de novo ali aquele retry? Pode ser que não, né? Provavelmente você não vai querer ter esse comportamento, porque essas requisições elas vão estar consumindo
recursos da sua máquina, elas podem estar consumindo ali, batendo no banco, pode estar fazendo queries ali no Redis, ela pode estar aqui, ó, chamando aqui o Redis para validar se tem cache ou não, e aí algumas queries vão estar indo para repo, outras queries vão estar indo para primary. Só que você já entendeu ali que a aplicação não está saudável o suficiente. Então, o que você quer você pode abrir os circuitos. É o mesmo conceito aqui do circuit breaker que eu usei para abrir o circuito para não fazer a mesma query no banco de dados de repo. Pode abrir esse circuito aí e não processar mais requisições ali que forem ser feitas ali aquele endpoint. E aí essas configurações aí você pode filtrar por endpoint específico, você pode validar por client específico, porque pode ser uma arquitetura de microservice, e às vezes é uma aplicação específica ali que está gerando essa falha, né? Porque atualizou alguma coisa ali nos contratos e algum serviço específico ali está gerando essas inconsistências. Então você pode abrir um circuito para aquele serviço específico, né? Isolando a falha para os outros serviços. Então, quando a gente fala de circuit breaker, a gente tem o closed, né, que é o estado fechado, então o circuito está fechado. O open, que é quando o circuito ele abriu, então ninguém processa mais nada ali daquele fluxo, então não chama mais até um tempo, né? E tem, às vezes, você vai querer ter um health open, né? Às vezes, ele, depois de um limite de tempo, lá, daqui um minuto, ele fecha, tenta algumas requisições ali, não todas, e valida se deu certo, ele fecha de fato ali, né? O circuito. O health open aqui é um meio aberto, meio fechado, né? Na tradução mais livre. E é um pouco disso. E é isso, assim, né? O que eu tinha para compartilhar aqui hoje, aqui, né? Um pouco das minhas experiências mais recentes aí, né? Os desafios que eu enfrentei aí. É um pouco disso. E aí, assim, aberto aí para responder perguntas, puxar outros assuntos, aí fiquem à vontade. Feedbacks também aí, né? Minha primeira vez aí. Feedbacks aí, então, é isso aí. Excelente. Obrigado, Gerson, tá? Compartilhar esse conteúdo com a comunidade. Vamos abrir aí para quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Fiquem à vontade aí. Beleza, então já vou encher o saco. Pô, E, Gerson, falou bastante coisa muito interessante aí que eu tinha umas dúvidas. É bom ouvir assim de quem realmente trabalha ali com meio de pagamento. Deixa eu perguntar, vocês usam aí o Big Decimal mesmo para salvar a parte monetária ali do dinheiro? Eu vejo bastante gente falando assim, mas nunca alguém assim que realmente trabalha com a área financeira, né? O que ó, variável que vocês usam para transicionar o dinheiro? nessa parte mais específica aí de mais produto, por eu estar no time mais de arquitetura, eu não estou tão próximo das soluções do dia a dia ali nessa questão de produto aí. Mas eu sei que tem tantas soluções ali que vão usar o Big Decimal, ou tem soluções ali que vão usar inteiro também, né? Que converte ali os valores de centavos ali para inteiro e depois Ah, você sim, sim, sim. pega isso, sabe? Então, mas eu vou deixar essa dúvida em aberto aí e depois eu vou consultar como é que é feito e trago, tá? Esse aí eu Tá não vou bom. ter agora. Mais uma aqui. Aquelas variáveis lá que você tinha mostrado lá, eu acho que era last rep, como que era? Hash réplica lag e qualquer outro, esqueci, cara. Lá naquele bloco do Synchronize lá. Calma aí, vamos. Puxa. Tá. Esse aqui. Onde que você está declarando elas? Assim, como que você sabe que as threads vão, tipo, ela tem um volátil ali, né, onde tá declarada ela? Isso, tem. Ela está declarada mais no início ali da classe, que eu não trouxe aqui, mas sim, tem volátil também dessas variáveis. Esqueci de comentar sobre isso, mas tem sim. Tem sim, eu vou ver se eu pegar fácil aqui. Não, bacana, seja mais isso aí mesmo. É bom ponto, pegou aí a chave aí. É extremamente importante ter o volátil aí, tá? É extremamente importante ali.
Aí só comentando o volátil, né? Ele garante, é um mecanismo meio que a JWM vai garantir que as threads vão ler o valor mais atualizado daquela variável, né? Isso. Então, de fato, isso aí é importante, assim, de fato, isso aí precisa ter na solução mesmo, tá? Então, só escrever aqui como é que tá no código mesmo, tá? Aqui, assim. Porque sem isso aí, a solução também não seria como criar. Então, lá outra, não tem uma private que lá, vou lá, tem aí que, sei lá, Aham. eu inicializei como nulo. Então, tá, eu tenho sim definido como o atributo dessa classe. Assim. Rapaz, desses jobs ali do. Que você tinha falado, né? Do. Eu criei uma vez, olha a ideia. Tem aquele servidor lá que chama Render, se eu não me engano é Render. Que ele, como fala, ele não é cru, né? Ele é igual um Vercel da vida, né? Mas que roda Java. E, Ele, no modo gratuito dele, se não tiver requisição, ele meio que dorme, né? Dorme por um tempo. É esse camarada aí. Eu peguei e lancei lancei um job ali pra ficar joga pra chamando a chamar. própria endpoint da requisição, deu certinho, bicho. Só que eu fiz com o Boa. Squid mesmo, com aquela notation lá que você falou, o Squadle, não sei o que lá, não sei das quantas. Hoje eu não lembro. Ah, Isso aí, excelente. Alguém tem mais alguma dúvida? Tá. Então, tá, obrigado aí, Gerson, tá? Vou encerrar aqui o vídeo, tá? Então, agradeço aí a todos pela participação.